o amassado começa a granular, e o que você pensa? Cara, para não desandar essa parada, eu já vou começar a baixar cada ponto que foi criado. E aí você pega o martelo e começa a baixar. Pega o martelo e começa a baixar. Pega o pino e começa a baixar. E aí você vai lá com o toco, levanta mais um pouco. Vai lá com o toco, levanta mais um pouco. Pega o pino e começa a baixar. Você passa horas num pequeno pedacinho por ter uma visão micro das coisas. Por que que a maioria dos martelinhos de ouro aí antigo, velha guarda, acham que a profissão tá acabando? Acham que não dá para ganhar R$ 1.000 em um único dia? Acham que é impossível? Acham e acham e acham um monte de coisa. Porque eles têm uma visão micro. É quase igual como aqueles cavalos da roça, sabe? Tipo, tem dois tapa-olhos aqui. Ele literalmente só tá olhando o que tá 2 metros de distância dele. Imagina você aí, tá com tapa-olho. Você tenta olhar para a direita, tenta olhar para a esquerda e não consegue. Você só consegue olhar o que está na sua frente. Só que quando você tira esse tapa-olho, você sai de uma visão micro para uma visão macro. Então é exatamente o que eu quero que você entenda para que você resolva as granulações. Se você fizer isso daqui, cara, talvez não fique 100% amassado que você vai resolver amanhã. Só que talvez você já deixe melhor que um cara de 10 anos de martelinho de ouro. Não é loucura, não é falácia o que eu estou dizendo aqui. Ó, você vai ter que controlar a ansiedade e entender que isso faz parte do processo, que não é a hora de pegar as granulações. Porque nesses amassados sempre acontece isso daqui, ó. Aí. Quando você distensiona o centro dele, basicamente o que acontece, ele forma um contorno ali, que é a pressão que foi causada pela batida. Você trouxe o meio do amassado, mas ao mesmo tempo, essa pressão ela acaba ficando. Muitas das vezes ela é reduzida, porque quando você empurra aquela região baixa, você elimina essa pressão em volta do amassado. Em amassados grandes, principalmente, por exemplo, naquele da Ranger que eu te mostrei, acontece muito isso. Você puxa ali aquela pressão maior ou você empurra com a própria mão, depois de soltar toda aquela afetação do reforço. E automaticamente, cara, você percebe que formou um contorno no amassado. Então o que eu preciso fazer? Abaixar esse contorno. Só que para mim visualizar esse contorno, e preste atenção, há 2 anos atrás, na aula de número 40, eu revelei esse baita segredo que eu não costumo dizer muitas vezes, né? Agora, se você juntar isso daqui com as aulas que virão pela frente, muitas das vezes você vai saber que eu fiz isso e eu não te contei. Não dá para largar tudo, né? Diz que tem um conto de uma raposa com um coelho, que a raposa sempre... Não. Não é da raposa com o coelho? Que a raposa sempre queria pegar um coelho, aí ela faz amizade com o coelho, e o coelho ensina um monte de truques, aí um dia ela decide que vai pegar o coelho, e o coelho dá um pulo que não tinha ensinado para ela. Ela indignada diz, né? Pô, coelho, vacilo isso, né, velho? Passei anos do seu lado, anos na camaradagem, anos na amizade, e você não me ensinou esse truque? É, cara, se eu tivesse te ensinado, provavelmente estaria morto agora, né? Diz o coelho para a raposa. Então, basicamente, esse é um truque que eu não digo várias vezes. Ou eu não pontuo várias vezes. Eu não paro para explicar várias vezes. Quando você está levantando um amassado, você tirou a pressão dele, automaticamente você vai abaixar esse contorno, já abaixa esse contorno dando um acabamento no amassado. Só que para fazer isso, o que aconteceu com a lâmpada? Ela saiu do posicionamento de granulação e automaticamente, olha lá, ela foi afastada, olha lá. Vamos tentar, ó, olha eu mexendo lá na lâmpada, colocando ela um pouquinho mais para trás, colando ela na lata.
Olha lá. E ao mesmo tempo trazendo a minha visualização para cá.